Boa noite. É com muita alegria que aqui a gente se encontra, mais uma vez no sábado. E hoje a gente vai fazer de uma maneira contrária. Vamos primeiro fazer a leitura da mensagem preparatória, e aí a gente vai colocar posteriormente um poema prece, vamos dizer assim, para retornarmos depois com a apresentação da nossa facilitadora que já está aqui conosco. A mensagem da noite de hoje é retirada de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Aliás, desculpe, não, é Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque tem uma aqui, mas é referente à mensagem anterior, tá bom? E o título da mensagem que Emmanuel disserta-nos é Tribulações. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes nos lembram o apóstolo da gentilidade, se não em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espio redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custa a redenção, que lhe custou a redenção, desculpe. Muitas vezes, reporta-se a dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras, entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ele entre os açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por encontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica, nem todos renascem na terra com tarefas definidas, na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com Cristo é acompanhar as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que, se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele. Compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Vinha de Luz, Febre, editora, capítulo 142. Então, saudamos as pessoas que estão no chat, nos comentários, tais como Rosemar Almeida, Gisele Lopo, e as pessoas que estão na retransmissão nos canais do Facebook do Reviver, a Rádio Fraternidade, Portal da Luz, Rádio Portal da Luz, o Recanto Lar de José, a TV Secal e o Recanto da Prece. É com muita satisfação que nós temos vocês a nos assistir, mas em particular assistir a nossa irmã Silmara. Vamos então ouvir a prece, vamos dizer assim como eu disse, poema prece, para que a gente já possa se centralizar nas facilitações que a nossa irmã trará para todos nós. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores,
Psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Temos então a mensagem prece, né, de Maria Dolores. Agradeço, Senhor. E aí a gente agradece desde já a presença dos nossos amigos no chat, tais como a Cis Adonis, as mencionadas. E eu aqui, cá com os meus botões, eu não sou Roberto Carlos, mas cá com os meus botões, eu estava pensando no termo, as 3 primeiras letras dela, do nome, eu não consegui tirar uma ideia. Mas as 4 letras posterior das 3 primeiras letras do primeiro nome dela é importante, gente. Sabe de onde é que vem Mara? Mara é a cidade, nada mais que nada menos, que Moisés pôs os pés lá, certo? E a mulher já vem, ó, bem disfarçada, sabe? Bota Sil, só para pessoal, sim, aí bota Sil, mas está conosco a nossa irmã Silmara Melo. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Laudé, muito obrigada a todos. Nós agradecemos pela oportunidade que nos foi dada de estar nesta noite tão especial. Eu sou Silmara Melo, faço parte da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, de Caruaru. Sou mais uma aprendiz nesse trabalho constante na divulgação da doutrina espírita. E vamos hoje refletir um pouco sobre o tema que nos foi convidado com muita alegria. Pois bem, os ais do Evangelho e o seu significado. Será que os nossos ais, tendo do Evangelho, ou os ais do Evangelho, têm um significado para todos nós, Silmara? Vamos ver. Eu tenho certeza que tem significado para cada um de nossos corações, sim. Vamos lá, vamos estar, você que comanda. Ok. Então, Jesus proferiu 4 sermões. O Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, que é o mais comentado, onde temos a fala de Jesus promovendo a todos os corações as esperanças, e é um sermão que apresenta virtudes como referência. Temos o sermão profético, onde Jesus demonstrava sua grande preocupação com a incompreensão dos homens,
porque ele sabia o que iria acontecer ante os ensinamentos que ele trouxe. Temos o Sermão do Cenáculo, que é um local que está ligado em algumas passagens, e esse lugar ele faz referência, inclusive, onde ali realizou a chamada última ceia, antes da prisão de Jesus. E temos o Sermão dos Ais. Em algumas traduções nós vamos ter, vai se referir a 7, em outra tradução vai se referir a 8. E o Sermão dos Ais nós encontramos no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Então, os ais e os seus significados é o tema que fomos convidados para apresentar na noite de hoje. Mas vamos iniciar com uma reflexão. O que nós podemos entender por ais? Quando a gente fala a palavra ai, o que vem em nossa mente? O que ele exprime? Dor, lamento, queixume? Foi exatamente isso que Jesus procurou transmitir desse discurso, o discurso dos ais. Demonstrar aos escribas e aos fariseus o grande engano, o estrago espiritual que eles estavam fazendo em suas vidas e que estavam fazendo também nas vidas das pessoas. Jesus, ele fazia um alerta muito claro, mediante a sua misericórdia, sobre as terríveis consequências causadas por aquelas atitudes dos escribas e dos fariseus. Então, os ais de Jesus são admoestações e, ao mesmo tempo, sentenças declaradas àqueles que praticavam e que continuassem a praticar os delitos. O que nós podemos entender por admoestações? Advertências, prudências, cautela. Olha, tenha mais cuidado. E nós percebemos que essas advertências de Jesus aos escribas, falando dos escribas, dos fariseus, falando para toda aquela gente, Jesus continua falando aos nossos corações. Tenha cuidado com o que pensas, com o que fala, com o que traz no coração. Nós vamos ver que, ao contrário do Sermão das Bem-aventuranças, esse é pouco comentado. E por quê? Porque é um sermão mais enérgico, mais educativo, especialmente para aqueles que tinham mais conhecimento, porque para esses, Jesus apresentava uma maior responsabilidade. E quem eram aqueles que detinham de maior conhecimento em sua época? Os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec apresenta informações do povo daquela época. Escriba era um nome dado, em princípio, aos secretários dos reis de Judá. Mais adiante, foi aplicado especialmente para os doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Vamos ver também que os escribas
eles compartilhavam das ideias dos fariseus. Os fariseus eram uma seita muito influente, cumpridores das práticas exteriores. Eles não tinham como objetivo a fé sincera. Eles acreditavam ou fingiam acreditar na providência, na imortalidade, nas penas eternas, na ressurreição, mas eram extremamente orgulhosos, hipócritas. Então, nós vamos ao Evangelho de Mateus, ali no capítulo 23, quando Jesus ele faz várias advertências. Vamos ao primeiro ai. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Esse é o primeiro ai. Jesus os repreende por falta de coerência entre aquilo que pregam e o que praticam. Assim como a grande necessidade de agir com sinceridade, com humildade e amor ao próximo. Então, os escribas e os fariseus eram criticados por Jesus, por sua rigidez legalista, pela busca incessante do reconhecimento e poder, e também pela falta de compaixão e misericórdia com os outros. Nós aprendemos que a coerência entre o discurso e a prática é fundamental para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Não basta falar bonitinho na casa espírita. Não basta levantar aplausos em seminários, em congressos. Quando eu, em minha casa, no trabalho, na rua, no trânsito, seja em qualquer lugar, eu não me esforço para exercitar aquilo que eu preguei. Se eu falo bonito sobre a paciência e não me esforço para exercitar a paciência dentro do meu próprio lar, para ser mais compreensível, para entender que todos somos aprendizes nessa grande jornada. Então, não basta professar determinadas crenças ou valores, é necessário vivenciá-los em nosso dia a dia, agindo de acordo com os princípios de amor, de caridade, de justiça e fraternidade ensinadas por Jesus. Então, esse ai também, ele nos convida a refletir sobre o reino dos céus que está aberto a todos que buscam com a vontade firme e sincera a verdade, que buscam a bondade e que para isso é preciso não criar barreiras, é preciso afastar as atitudes que endureçam o coração. É necessário estar atento para não exclusão, ter o cuidado com a discriminação. Então, se nós pensarmos que a humildade, ela abre a porta do reino nos corações, permitindo que outros corações também possam encontrar a porta do reino. O que faziam os escribas e os fariseus? Qual era o seu exemplo? O do orgulho.
E o que faz o orgulho? Fecha a porta, não entra, nem permita que outros entrem. Espalha um exemplo de influência perniciosa, contaminando para que outros possam também continuar com essa conduta. Então, Jesus, no entanto, ele nos convida ao exercício da humildade. Porque a humildade, ela contagia, ela abre portas, convidando a outros corações para essa virtude. No livro Refúgio, ali no capítulo 8, na mensagem intitulada Humildade do Coração, o Espírito Emmanuel orienta ao dizer: sejamos simples e espontâneos, aprendendo com a vida e doando a vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando aos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo que nos recomendou ao dizer: aprendei comigo, que sou humilde de coração. Então, nós percebemos o quanto nós somos chamados a refletir sobre a importância da sinceridade, da humildade, da prática dos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse primeiro ai, ele é um convite para nós nos afastarmos da hipocrisia, da falsidade e nos aproximarmos da verdade, da bondade em nossas ações, em nossos pensamentos. Vamos para o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Essa crítica de Jesus, ela pode ser entendida como um alerta sobre a importância da sinceridade, da honestidade, da verdadeira intenção por trás de nossas ações. Os escribas e os fariseus, o que eles faziam? Exploravam as viúvas em nome da religião, usando ali a desculpa que iam fazer longas preces, só que era para o seu próprio benefício. Mas será que só eram as viúvas? Quem são as viúvas? Nas escrituras do Antigo Testamento, assim como as viúvas, os órfãos também são símbolos dos aflitos, daqueles desprovidos de recursos. Então, o que faziam os escribas e os fariseus? Eles aproveitavam para tirar mais recursos. Eles cobravam ainda mais das viúvas, tomando tudo que tinha, dizendo que era em prol da oração que iriam fazer. E oravam com aquela ostentação, mas sem nenhum sentimento de coração. Ou seja, pouco importava para eles as aflições dos outros. Eles queriam era um meio de ganhar. Então era puro interesse pessoal. Eles ficavam totalmente indiferentes à dor do outro. O que nós aprendemos na doutrina espírita? Que a prática da caridade, da solidariedade, da compaixão, ela deve ser genuína, totalmente desinteressada.
porque ela deve ser baseada no amor, na verdadeira intenção de ajudar o outro, sem interesses pessoais. Então, a exploração, a hipocrisia, a falsidade são condenadas, porque elas são contrárias aos princípios da justiça, da fraternidade, do amor, ensinados por Jesus. Então, vamos também ver que é destacado nesse ai a ideia de que as ações e intenções humanas, elas são observadas. São observadas e são avaliadas por instâncias superiores. E que haverá, sem dúvida alguma, consequências para aqueles que agem de forma desonesta, manipuladora. Então, o rigoroso juízo mencionado por Jesus pode ser interpretado como a lei de causa e efeito, que atua de acordo com as escolhas, com as intenções de cada um de nós. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, ali no capítulo 9, item 8, o Espírito Lázaro nos lembra: cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, afirma o Espírito Lázaro, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença. Infelizmente, muitos chegam ao ponto de ver na dor do outro uma oportunidade de aproveitamento, de tirar dali o que já não tem. Quantos, inclusive, têm a função de amparar os aflitos? Quantos, inclusive, têm a função de legislar, de governar, de amparar e aproveitam dos seus cargos superiores para conseguir mais recursos, à custa das aflições dos outros, à custa das dificuldades alheias. E nós, no dia de hoje, nós vemos tanto isso acontecer. Então, nós vemos que esse segundo ai, ele é um chamado para a transparência, a integridade e a retidão de pensamentos, palavras e ações. Vamos então para o terceiro ai, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Em outra tradução, nós vamos encontrar no lugar do filho do inferno, o filho de Geena. Geena deriva de um vale próximo a Jerusalém, que queimava todo o lixo de Jerusalém. E ele tinha um fogo que era quase que permanente. Em outros tempos, na trajetória de Israel, também foram utilizados por eles. Quando Israel se entregou à idolatria, a outros deuses, para sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Então, o fogo permanente, ele se torna um símbolo do inferno ou castigo do culpado.
E Jesus utiliza dessa palavra inferno como um símbolo desse fogo que sempre queima, para falar do remorso que consome, que queima o culpado. Os escribas e os fariseus também eram criticados por buscar incessantemente seguidores. Eles faziam prosélitos, ao invés de conduzir aquelas pessoas para o caminho da verdade, da luz. Eles acabavam afastando aquelas pessoas e deixando elas piores do que antes. Então, a manipulação, a hipocrisia, a falsidade, elas são condenadas, porque acabam desviando as pessoas do caminho da verdade, do caminho espiritual, acaba atrapalhando todo o processo de aprendizado. Então, Jesus é como se ele dissesse a eles: olha, vocês fazem grandes esforços para conquistarem seguidores para si mesmo. Mas, na verdade, que vocês não estão fazendo o menor esforço. Não querem seguidores para Deus. Então, o que mais nós podemos destacar desse desse alerta? A responsabilidade dos líderes religiosos, dos líderes espirituais, dos orientadores que conduzem de maneira que deviam fazer. A missão de guiar outros caminhos através da verdade da luz, ela deve ser exercida com muita humildade, com muito respeito ao próximo. Portanto, é um chamado à transparência, à integridade, à dedicação ao serviço do bem, seguindo os princípios de amor e fraternidade, também ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Vamos ao quarto ai. Ai de vós, guias cegos, dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. E aqui nós vamos ficar nesse versículo 16 para refletir. Porque para eles o que mais importava era o retorno que eles iriam ter. Então, em primeiro lugar, o que eles queriam era benefícios, trazer benefícios para si. Porque o que era mais essencial, o compromisso com Deus, isso para eles não eram importantes. Então, Jesus critica os religiosos de sua época pela interpretação distorcida da lei, porque priorizavam apenas as questões materiais, em detrimento dos valores espirituais, éticos. Os fariseus, os escribas eram acusados de colocar mais importância aos valores externos, aos rituais da religião, em vez de procurarem com a verdadeira intenção a pureza do coração. Então, nós aprendemos que a prática da verdadeira espiritualidade, ela não está ligada aos rituais externos, às formalidades, mas sim à vivência dos princípios de amor, mais uma vez, de caridade, de justiça, de compaixão, em todos os aspectos de nossa vida. Então, é uma advertência
para não nos deixarmos cegar por questões materiais, mas sim buscar a verdadeira essência da espiritualidade e da moralidade. Então, é um chamado para priorizarmos os valores espirituais nessa grande jornada, seguindo os ensinamentos com Jesus, nos tornando mais perseverantes, com mais bom ânimo em nossa caminhada, exercitando a compaixão, a verdade. Vamos para o quinto ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais, ou seja, que filtrais o mosquito e engoles o camelo. É como se Jesus dissesse: olha, vocês aí que estão mais preocupados apenas se o outro vai dar a contribuição, se o outro vai dar o dízimo, mas vocês não estão preocupados com a necessidade do outro. Vocês não estão preocupados em serem misericordiosos. Vocês não estão se esforçando em auxiliar o outro. Então, mas se ele der a contribuição, isso é mais importante. Mas se o outro está precisando de um alimento, se o outro está precisando ser acolhido, de uma palavra de conforto, se o outro está precisando de um atendimento fraterno, de uma oração, isso aí não é importante. Então, Jesus repreende o fato de que eles cumpriam os rituais exteriores, como pagamento do dízimo, mas eles negligenciavam os princípios mais importantes das leis divinas, como a justiça, a misericórdia, a fé. Então, a mensagem central desse ai é a importância de viver de acordo com os princípios essenciais da justiça, da misericórdia, da fé, em vez de se prender apenas às práticas exteriores. Jesus enfatiza a necessidade de um coração sincero, compassivo, que se preocupe com o bem-estar do outro. E não nos apegarmos às formalidades e tradições vazias. Vamos ao sexto ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o externo do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, Jesus, ele continua a repreender os escribas e os fariseus, chamando-os de hipócritas, por eles se preocuparem mais com a aparência externa de pureza e religiosidade, enquanto os seus corações, enquanto as suas intenções estão cheias de ganância, de injustiça, de maldade. Então, é aquela pureza que nós percebemos que é uma pureza falseada. É aquela pureza que tem a intenção apenas de alcançar aplausos, de reconhecimento exterior,
mas sem nenhum compromisso de renovação interior. E nós somos convidados a refletir sobre as nossas intenções, sobre o compromisso que devemos ter com a nossa renovação interior. Jesus, ele critica aqueles que se preocupam em manter uma fachada de pureza externa e não cuidam de cultivar um coração justo, puro. Então ele enfatiza a verdadeira santidade e retidão daquela que vem de dentro do coração, da mente. Quando começamos a plantar as sementinhas de amor sincero em nossos corações, vamos refletir nas minhas ações, as minhas ações externas, elas estão coerentes com as minhas intenções internas? Será que está havendo aí uma coerência entre aquilo que eu expresso e aquilo que eu sinto? Jesus nos convida a refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso pensar, sobre o nosso sentir. Jesus nos ensina que a verdadeira transformação espiritual, ela ocorre quando buscamos purificar o nosso coração, eliminando a ignorância, a ganância, a injustiça, a maldade, passando a cultivar virtudes como a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, a caridade, como a entendia Jesus, está na questão 886 de O Livro dos Espíritos, para as nossas reflexões sobre as nossas atitudes. Vamos então para o 7º ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por que os sepulcros eram caiados? Ou seja, por que eles eram branqueados, pintados com cal? Na tradição deles existiam muitas regras para manutenção, que chamava de estado de pureza ritual. Então, para um sacerdote, um levita, por exemplo, para eles realizarem as devidas formalidades no templo, eles não poderiam se aproximar dos gentis, dos hebreus. Para eles conseguirem esse estado de pureza ritual, eles não poderiam, por exemplo, entrar numa casa onde estivesse alguém sangrando. Um exemplo, uma mulher estivesse ali no seu período menstrual, eles não poderiam se aproximar, senão eles perderiam a pureza ritual. E isso explica o fato daquele sacerdote e levita terem passado bem distante daquele homem caído na parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despirem, espancaram ele,
E quando eles se retiraram, deixaram aquele homem quase morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que, vendo ao longe aquele homem caído, ele passou bem distante, porque ele não sabia se ali era um gentio. Ele viu que aquele homem estava ferido, ele pensou, não posso me aproximar. Depois o levita, que fez o mesmo, passou distante daquele homem. Mas um samaritano, porém, que ia de viagem, vendo aquele homem, se aproximou, deitou ele, colocou ali em suas feridas, derramando azeite e vinho, cuidou daquele homem, com muito cuidado colocou em seu animal, levou até uma hospedaria. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e pediu a ele que cuidasse dele. No que ele precisasse, quando ele retornasse, ele pagaria o restante. Então, é quando Jesus, se dirigindo ao doutor da lei, que havia perguntado para o tentar o que era preciso fazer para herdar a vida eterna, e depois de Jesus contar aquela parábola, ele pergunta qual dos 3 parecia ser o próximo. E o homem, e o judeu respondeu, aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz, vai e faze tu mesmo. Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, acerca dessa parábola, afirma que o doutor judeu, ele não ignorava os mandamentos, mas com certeza não os praticava. Ele conhecia a teoria, mas desconhecia a prática do amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Amava como amavam os escribas e os fariseus, como amavam e como amam, afirma Caibá Schutel, os sacerdotes atuais, os doutores da lei de nossos dias. Seriam apenas indiferença? Será que não era um apego exagerado às formalidades exteriores? O homem estava sangrando, sem vestimentas, desacordado. Mas como saber se aquele homem era um gentio? Eu vou colocar em jogo todo o trabalho que eu tive para conseguir o meu estado de ritual de pureza. E aí depois ter que recompor, dá um trabalho danado. O que o sacerdote e o levita haviam feito no templo de Jerusalém? Derramado ali, azeite e vinho no altar. O que fez o samaritano? Derrama também azeite e vinho. Aonde? Nas feridas do próximo. Quem realmente ofertou algo a Deus? Foram aqueles que derramaram azeite e vinho no altar? Ou aquele homem, aquele samaritano que cuidou daquele irmão desacordado? Então, por que os sepulcros eram pintados de cal? Por que eles eram caiados? Para que soubessem que ali eles não poderiam se aproximar, muito menos tocar. O que Jesus estava advertindo era, Jesus toma desse símbolo e diz, vocês procedem justamente dessa forma. Pintam-se de virtudes que não possuem. Então, Jesus faz uma analogia.
com os sepulcros caiados. Ele critica a aparência da piedade e pureza externa que eles mantêm, mas aponta os seus corações, as suas intenções ali cheias de maldades, de impurezas. Então Jesus, ele alerta para o perigo daqueles que apenas se preocupam com a aparência externa, com a bondade superficial. Ele enfatiza que a verdadeira transformação espiritual, ela deve ocorrer de dentro para fora. Uma mudança genuína no íntimo da pessoa. Jesus simboliza que a verdadeira beleza espiritual, ela vem do coração comprometido em se dedicar à prática do bem, à verdade. Vamos então para o 8º ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Vamos ficar aqui nesse versículo 29. Jesus ali, ele critica o fato de que eles construíam sepulcros, monumentos, para homenagear os profetas e justos do passado. Só que eles não se esforçavam verdadeiramente para seguir os ensinamentos daqueles profetas, que eles tanto homenageavam. Então, a mensagem central é da denúncia da hipocrisia, da falsidade, daqueles que se preocupam apenas em mostrar a beleza dos monumentos, de ficar ali preso às imagens, mas de não praticarem verdadeiramente os princípios ensinados pelo Mestre Jesus. Então, Jesus destaca a importância entre a fé professada e a conduta praticada. Jesus nos ensina que é fundamental não apenas professar a fé em palavras, em homenagens aos justos, mas principalmente viver de acordo com os ensinamentos, com os valores, praticando a justiça, a misericórdia, o amor ao próximo. Então, finalizando aqui, no Sermão dos Ais, o Mestre Jesus, ele apresenta várias advertências, nos lembrando as faltas das virtudes, e aí lembramos das bem-aventuranças, que é o oposto, nos chamando a atenção para desenvolver dentro de nossos corações essas virtudes. Então, essa foi a mensagem que nós trazemos aí nessa noite para as nossas reflexões. Muito obrigado, Silmara. Até aqui não tem nenhuma pergunta. Eu acho que você falou muito ao coração e o pessoal está assim meio atordoado, mas atingiu o objetivo. Você só aguarda, Santinho, que eu vou passar a apresentar a divulgação das nossas lives e eventos que a gente está divulgando. Aí retornamos para ti, para você fazer as considerações finais, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, minha gente, eis o que nós temos para remover o palco. Esse que nós temos para divulgar nesse exato momento. Deixa eu ver aqui. Amanhã temos o nosso amigo Paulo Neto. Isso aí vai dar pano para manga. Chico Xavier, uma alma feminina. Ele mesmo disse, lá pode botar esse tema. Eu gosto de provocar para que as pessoas se agitem e façam informação.
E terça-feira que vem a gente tem Espiritismo no dia a dia. Você formula perguntas e a doutrina espírita responde. Nós estamos estudando os casos, exemplos, né, do livro Céu e Inferno. E a temática é dos criminosos arrependidos, tá bom? Estejam presentes lá conosco. E na divulgação que a gente tem para fazer, aguarda aí um instantinho. Opa, cadê o vídeo? Aqui. Oi pessoal, estou passando aqui para convidar vocês para a nossa Conferência Espírita do Rio Grande do Norte, que será realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2024, no Teatro Riachuelo. O nosso tema, As Dores do Mundo e o Evangelho Consolador. Você é nosso convidado. E também a gente tem uma divulgação de um cartaz, né, do grupo caritativo Francisco de Assis. Deixa eu contar aqui, vou botar aqui, achei. Seminário Espírita de 2024, dias 20 e 21, respectivamente sábado e domingo, das 9 às 16 horas. Família, rumo à Terra Regenerada. O local é um local chamado Sítio do Baiano, Lagoa do Cosme, né, um distritozinho de Ceará Mirim. A organização é o grupo caritativo São Francisco de Assis e o Núcleo Espírita Esperança e Luz, o NEEL. E este está com o empenho de fazer a sua sede própria, né, as dificuldades. Os expositores aí vocês estão vendo: Jorge Elahá, né, Eulália Bueno e Sandra Borba. Mas nós não podemos deixar também de apresentar esse vídeo aqui desse evento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pois bem, esse evento que vocês acabaram de ver é promovido pela uma editora chamada Estação de Livros, que tem como slogan Ler para Saber, Saber para Viver. Os 10 facilitadores que viram aí, um não vai poder comparecer nesse cartaz, nesse vídeo que a gente já apresentou, é a nossa irmã Suênia. Ela foi substituída pelo nosso irmão Wagner. Qual é a temática, qual é a proposta? São 10 facilitadores com 10 temas diferentes. Então você se inscreve para um desses 10 facilitadores. Participar amanhã todinho no sábado. De manhã, como eu já disse. Aí tem o intervalo para lanche e o intervalo do almoço. Voltando do intervalo do almoço, no sábado, nós teremos o encontro de Jorge Severino e Álvaro Mordecai, de Moisés a Kardec. Vem o intervalo de lanches e depois do intervalo de lanches a gente abre espaço, não é garantia pintura mediúnica com Florencio ou Anton, tá bom? Domingo a gente vai ter um encontro interconhecimento das nossas irmãs mãe Vanusa e a Flaviana da tradição da Jurema, a passar o conhecimento dessas tradições afro-religiosas
para que a gente possa ter noção minimamente e tentar divulgar o respeito que deve ter a essas tradições religiosas, algumas mais do que seculares. Ao término da manhã, a gente tem o sábado, domingo de manhã, na segunda parte do domingo de manhã, que é médicos e mediunidades. A gente vai ter um encontro com vários médicos, em torno de 5 ou 6 pessoas, com os diversos médicos dos facilitadores. Ok? Ok. Domingo se encerra só depois do almoço. Porque depois do almoço, a partir das 14 horas, nós temos um encontro interreligioso. Aí está Jorge Elahá, Severino Celestino, Álvaro Molderrai, mãe Vanusa Flaviana, André Jurema e o pai dela, seu Melquisedeque. Falando das questões, a temática é: no amor nós somos um. Ou o amor nos faz ser um. Ok? Essa é a temática, esse é o encontro. Aí alguém pode perguntar, contribuição. É uma contribuição, sim. Por que contribuição, Leandro? Porque esses valores não vão para a editora, ela é uma repassadora para as instituições que vocês viram aí, o Reviver, o NEEL, o Grupo Espírita Caritas, Irmãs Caritas e uma ONG chamada Balé da Ralé. É uma jovem que cuida de 270 crianças e suas famílias, né? Uma comunidade vulnerável. Isso se der resultado positivo, a contribuição de vocês. Viram aí que o primeiro lote já encerrou e o segundo lote já está para encerrar agora, dia 30 de abril, que custa R$ 135 a contribuição. Pode ser parcelado. Lembrando que as parcelas do juros, se houver, não vai para a editora, vai para a administradora do cartão. Terminado o período de 30 de abril, a gente começa 1º de maio, começa um novo valor de contribuição, que é de R$ 150, que vai até dia 30 de outubro, ok? Então, estejam conosco, participe, se não puder, divulgue esse trabalho, tá bom? 30 de novembro no sábado e 1º de dezembro no domingo. Volta a nossa tela aqui, virtual, nossa amiga Silmara. Considerações finais da nossa facilitadora. Vamos lá. É importante nós lembrarmos, e nos convidam muito os AIS a lembrar que o Espiritismo, ele mostra a importância de nós nos dedicarmos ao estudo de forma sincera e disciplinada, e sobretudo com o coração, aos ensinos do Evangelho de Jesus, às suas promessas, que são alimentos necessários aos nossos corações. Mas é preciso também nós abraçarmos os estudos dos alertas, das advertências de Jesus, nos colocando receptivos para fazer aquele mergulho interior, identificar dentro de nós o que precisa ser reformado, consertado, transformado em nós, para que possamos seguir aquela regra áurea que Jesus ensinou, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Identificar em nós aquilo que precisa ali ser mudado e que muitas vezes nós não identificamos, nós não percebemos que determinadas atitudes nos deixam paralisados, mornos, frágeis, e que podem, infelizmente, nos conduzir às armadilhas dos enganos. Então, que sigamos todos firmes, fortes, aí com vontade de estudar bastante. Os AIS, nós agarramos muito, nós conhecemos muito as bem-aventuranças, é muito falada, mas é necessário também buscarmos esses alertas de Jesus e extrair lições para nós, para o nosso coração, fazendo a nossa parte, arrastando aí um bom exemplo para que outros corações também se abram as portas do estudo.
Gratidão imensa, Lailder, pela oportunidade. Agradeço imensamente ao canal Reviver Espírita. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. E agradeço a todos aqueles que puderam assistir ao vivo e que irão nos assistir posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Abençoe você nesse trabalho extraordinário, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Digamos assim, a gente quando quer botar alguém para... Aliás, quando a gente quer entrar para fazer um convite, a gente deixa a porta entreaberta. A sua está escancarada. Então, quando você quiser, a gente vai abrir um espaço. Geralmente a gente dá um espaço de 2, 3 meses para a pessoa, da primeira live que ela faz com a gente, e aí a gente retoma o serviço para daqui a 3 meses, mais ou menos. Hoje é abril, então lá para julho a gente reforça o convite, se assim você for possível dentro da sua data. Aqui tem o esquema, aqui o sistema aqui é o seguinte: de 2 de janeiro a 30 de dezembro, o facilitador escolhe a data e horário. Tá bom? Agradeço o carinho, muita paz, tudo de bom. Que Jesus te abençoe nessa jornada de divulgação. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.